Olá pessoal, Neymar Seco aqui. Recentemente eu fiz um vídeo com os 16 álbuns da carreira do Alice Cooper que eu considero os principais, os melhores, tanto da carreira com a banda original, que foi até 74, né, como a carreira dele solo, a partir do álbum Welcome to My Nightmare de 75. Naquele vídeo eu falei dos álbuns que eu considero os melhores, os mais importantes, os mais relevantes. Nesse vídeo agora eu vou falar daqueles que não entraram na lista e o porquê, tá? Então, o primeiro que não entrou foi justamente o primeiro álbum da banda, que é o Pretty's For You. Pretty's For You. Ok, aqui. Ok, na contracapa todos eles, né? A banda. Ok, por que o Pretty's For You não entrou? Eles eram contratados do selo do Frank Zappa, o Straight Records. E o Frank Zappa, né, ele falou o seguinte: olha, eu vou deixar vocês gravando aqui no estúdio durante hoje, o dia inteiro. O que vocês tiverem feito, o que vocês tiverem gravado até o final do dia, quando eu retornar lá por volta das 18 horas, vai ser o álbum, ok? Então foi isso, foi um álbum feito meio. Lógico, as músicas já estavam compostas, já estavam prontas, mas foi tudo feito muito rapidamente, né? Então não deu para fazer um álbum mais produzido, melhor, mais bem elaborado, né? Destaques desse disco aqui, eu diria que são a faixa de abertura, Titanic Overture, que é uma instrumental, tá? 10 Minutes Before the Worm também é bacana, ok? Fields of Regret, ok? E também importante aqui seria Levity Ball. Levity Ball é inspirada no som psicodélico do Pink Floyd na época, mesmo porque o Pink Floyd estava gravando no estúdio ao lado, então muito provavelmente essa foi uma música feita já por causa dessa influência do Pink Floyd que eles estavam recebendo por ter o Pink Floyd como vizinhos de estúdio, né? Na época, ok? E também tem a Reflected, que acabou sendo retrabalhada e se transformou na Elected, do álbum Billion Dollar Babies. Outro álbum que eu deixei de fora dos melhores, dos principais, foi o segundo, ok? Que é o Easy Action, ok? Olha só, todos eles aqui na capa de costas, né? Com cabelos compridos, até a impressão que são 5 garotas, tá? E na contracapa, eles de frente, ok? Então apresentando quem são eles de frente, a cara deles, né? Esse disco foi produzido pelo David Briggs, que era o produtor dos álbuns do Neil Young, ou seja, um tipo de música que não era nem próximo do que o Alice Cooper, a banda, pretendia fazer ou viria a fazer mais tarde, tá? O próprio Alice diz que esses dois primeiros álbuns, o Pretty's For You e o Easy Action, poderiam ser chamados ou considerados como álbuns do The Earwigs, que seria a banda no comecinho, né? Ou seja, pré-Alice Cooper, ok? Pré-Alice Cooper. Mas, lógico, esses dois álbuns já foram gravados com o título, o nome da banda, né? Que seria o nome definitivo da banda, tá? Tá. Depois eu deixei de fora também o Muscle of Love, ok? O Muscle of Love, tá aqui, opa, Muscle of Love, não sei se dá para ler aí direitinho, mas esse álbum é o último álbum com a banda junto, né? A banda tendo gravado, esse foi o último álbum deles, foi o álbum que trouxe eles para a América do Sul, ou principalmente para o Brasil, né? Onde eles tiveram a maior plateia da história deles, né? Da carreira deles, no AMB, em São Paulo, para cerca de 90 mil pessoas. Nesse momento, a banda praticamente já tinha se desfeito, tá? Não oficialmente, mas quando eles receberam a proposta para tocar no Brasil, as coisas já estavam meio, vamos continuar ou não vamos? Eles estavam meio que cansados por causa de fazerem muitos shows seguidos, né? Já na turnê do Billion Dollar Babies, que é o álbum anterior, e que foi muito extensa e também muito lucrativa, né? A banda chegou até a aparecer na capa da revista Forbes, ok? Pra vocês terem uma ideia.
né? Mas esse álbum deixa a desejar. Não tem mais o Bob Ezrin na produção, tá? Tem o Jack Douglas e o Jack Richardson, são dois outros produtores que assumiram esse álbum, né? E não o Bob Ezrin, por divergências também, principalmente acho que com o Michael Bruce, não optou por não produzir esse álbum, o que gerou, né, um álbum mais fraco. Destaques desse álbum: Big Apple Dreaming, que é a faixa de abertura, Never Been Sold Before, Man with the Golden Gun, que foi escrita para ser tema do filme do 007, que foi lançado naquele ano, em 73, mas acabou não sendo a escolhida para ser a música tema do filme, infelizmente. E também Woman Machine, tem várias músicas boas, mas não chega a ter o nível de qualidade que tiveram os álbuns entre Love It to Death e Billion Dollar Babies. Por isso que ele ficou de fora, tá? Dos melhores, digamos assim. O próximo que ficou fora da lista é o Alice Cooper Goes to Hell. O Goes to Hell é uma sequência, é a sequência, né, do Welcome to My Nightmare, do excelente Welcome to My Nightmare. Nesse álbum o Alice já não estava tão bem de saúde, tanto que não foi feita uma turnê. Foi elaborado uma turnê, foi concebida uma turnê, né, em que o palco seria como se fosse um palco, um tablado de discoteque, né? Eles estavam no auge da era disco, então tinha sido concebido assim o palco que seria usado na turnê que acabou não acontecendo, do Alice Cooper Goes to Hell. Destaques desse álbum: a faixa de abertura Go to Hell, tá? Que é quase um progressivo, uma faixa muito interessante e altamente autobiográfica, né? Aqui também nós temos I Never Cry, que foi o primeiro, o single de maior vendagem do Alice, o single de maior vendagem do Alice, ok, até então, tá? Chegou a vender mais do que Schools Out, por exemplo, né? Temos também no lado B, no lado 2, Guilty, tá? Give the Kid a Break é engraçada, mas não passa disso, engraçada, tá? E também tem aqui Wish You Were Here, que é uma boa música, e Going Home, também a faixa que encerra o álbum. São boas músicas, o conceito é legal, mas é muito aquém, muito abaixo do Welcome to My Nightmare, ok? Por isso que ele ficou na segunda lista, tá? Depois vem o Lace and Whiskey. Esse aqui, meu amigo, tem que ter muito boa vontade, viu? Ele começa com It's Hot Tonight e Lace and Whiskey, que são dois hard rocks bem decentes, bem legais. E também Road Rats, né, que é a terceira faixa, que também é um hard rock bem legal, homenagem aos roadies, tá? Aos roadies que trabalhavam com Alice na época, e todos os roadies que já tinham trabalhado com ele, e também todos os roadies de outras bandas. É uma música em homenagem à função do roadie, tá? Inclusive foi tema do filme Roadie, lançado nesse mesmo ano, tá? Destaques então são essas três primeiras: a balada You and Me, né, que chegou em nono lugar nos Estados Unidos, e no lado B, King of the Silver Screen, que deu nome à turnê, a curta turnê desse álbum, é um destaque também. E também tem uma música muito reflexiva, que é bem parecida também com I Never Cry do álbum anterior, que é I Never Wrote Those Songs, ok? Tá? Que é muito boa, é o Alice fazendo uma reflexão do trabalho dele até então, né? E querendo dizer que ele não escreveu nada daquilo que aparece nas músicas anteriores, né? Cheias de rebeldia, de contestação. É lógico que ele está sendo profundamente irônico, é lógico que ele não renega nada do que ele fez anteriormente, mas o título da música é bem sugestivo. Eu nunca escrevi aquelas músicas, I Never Wrote Those Songs, mas é uma música muito bonita, ok? E encerra com My God, o lado religioso ou espiritual do Alice Cooper. Tá. Outro que ficou de fora é o Special Forces. Olha, da fase considerada The Blackout Years, né,
que seriam os álbuns do início da década de 80, Flush the Fashion, Special Forces, Zipper Curtis Skin e Dada, esse aqui eu considero o mais fraco, Special Forces. Tá? São músicas um tanto estranhas, um tanto esquisitas, né? Não tem também uma coesão sonora, não tem... engraçado que ao vivo a banda Special Forces é muito boa. Os shows, a banda excelente, entendeu? O próprio especial que foi gravado para a televisão francesa na época ficou muito bacana também. Mas o álbum não pega, não sei, eu tenho dificuldade com esse álbum. Outro que eu coloquei de fora foi o álbum que marcou o retorno do Alice Cooper aos palcos depois de 4 anos, e o primeiro álbum, digamos, entre hard rock e heavy metal oficialmente do Alice Cooper. Né? Alice Cooper nunca foi um artista que pudesse ser considerado heavy metal ou hard rock especificamente. Ele não tinha, nunca teve essa distinção de gênero no rock. Tá? Ele sempre foi um cara mais eclético musicalmente. Tá? O Constrictor, nossa, tem muito filler para mim aqui. Tá? São 10 músicas, mas eu acho que pelo menos umas 3 ou 4 aqui é só para encher linguiça. Tá? Então, por exemplo, Teenage Frankenstein é excelente, é muito boa essa música. Tá? A introdução dela é bem bacana. A banda que acompanha o Alice nesse álbum e no seguinte, tá? É uma banda muito, muito boa. Tá? Destaque para o guitarrista Ken Roberts e para o baixista Kip Winger, que acabou sendo formando a banda Winger alguns anos mais tarde. Né? E o show da turnê do Constrictor é um dos melhores que o Alice já produziu. Tá? É um grande show, uma grande, assim, teatralmente, talvez o melhor até. Né? E o sucessor dele, Raise Your Fist in Hell, okay? Com produção do Michael Wagner, tá? Que era um grande produtor de hard rock e heavy metal. Não sei se ainda é, não sei se ainda está nativo. Tem alguns destaques aqui: Freedom, ok? Freedom, Lock Me Up, essas duas faixas que abrem o disco, Freedom e Lock Me Up, e Roses on a White Lace, que é a faixa Roses on White Lace, que é a faixa que fecha o álbum, que encerra o álbum. Essas 3 faixas são para mim os maiores destaques, as letras e os arranjos mais marcantes, mais pesados, o Alice dando tudo no vocal também, e as outras faixas intermediárias boas também, mas algumas que poderiam, sei lá, não tem lá muita expressão. Por exemplo, Give the Radio Back. Não vejo o sentido dessa música. Give the Radio Back, a própria Time to Kill, mas aí tem uma suíte, né? Para encerramento do álbum, formada por Chop Chop Chop, Gale e Roses on White Lace, aquela que eu já havia citado como uma das 3 melhores do álbum. E aí ficou bem legal, mas eu acho que não era ainda o que o Alice precisava, né? O que marcou o retorno dele como um artista mais completo, né? Digamos assim. Eu também deixei de fora daquela lista Dirty Diamonds, muito bom também. Você fala, deixou de fora e fala que é muito bom. Parece contraditório. Mas várias referências a Rolling Stones aqui. Então, na própria música Perfect, que é a segunda do álbum. Deixa eu ver o que mais aqui. Your Worst Enemy, Zombie Dance. São músicas que lembram, né, os Stones. Eu acho que ele estava bastante focado no gosto dele pelos Stones quando fez esse álbum, que é legal, mas ainda não é o melhor que se pode esperar do Alice Cooper, ok? Depois um álbum conceitual que pena que sonoramente deixou muito a desejar, que é o Along Came a Spider, ok? A ideia e as histórias desse álbum são excelentes, o conceito é muito bom,
tá? Mas sonoramente, bom, eu espero que vocês ouçam todos esses álbuns e até no que discordarem de mim, comentem e falem, não, eu acho que é excelente por isso, por isso, por isso, ou eu concordo com você por isso, por isso, por isso, tá? Aqui é um álbum que indica a trajetória de um serial killer, ok? Que se denomina Spider, e a cada vítima que ele faz é como se tirasse uma das 8 patas ou pernas da aranha, da Spider, ok? Destaques aqui, então nós temos Vengeance is Mine, excelente, Catch Me If You Can, Wrapped in Silk, a balada Killed by Love, ok? E o Mea Culpa, ou digamos até um pedido de perdão, né? Que é a faixa Salvation, ok? A 10ª faixa e a penúltima faixa do álbum, ok? Alice numa fase muito espiritual, religiosa até, na gravação, ou nos anos, né? Na época em que ele gravou Along Came a Spider. Depois nós temos Welcome to My Nightmare. Welcome to My Nightmare. Ou seja, Welcome to My Nightmare Part 2, parte 2. 36 anos depois da gravação do primeiro Welcome to My Nightmare. Só que o Welcome to My Nightmare original, você vê que tem toda uma história, uma sequência em que as coisas se encaixam. Aqui não dá essa impressão, tá? Que seja uma sequência, que conte uma história. Para mim são faixas aleatórias, tá? Tem até temas, tá, relacionados, tem, mas não chega a ser... As faixas não chegam a ser costuradas ou demonstrando realmente uma sequência entre elas. E apesar da produção do Bob Ezrin de novo, eu acho que deixou a desejar também. Não é um grande trabalho, né? Ok. E para finalizar, um que eu elogiei muito, inclusive numa entrevista que eu dei, num bate-papo que eu tive num canal do Instagram, o Rebel Rockers, né, com o colega Sérgio Omar. Ok, eu elogiei muito esse álbum. Ele é bem legal, é bem bacana. Só que ele é um álbum de covers, né? Então não dá para considerar um trabalho essencial, sendo que a grande parte das músicas aqui não contou com o Alice na composição, tá? Mas é um álbum bacana, é um álbum bem rock garagem também, bem interessante de se ouvir. Só não é autoral, tanto quanto um trabalho dos melhores do Alice Cooper poderia ser, ok? Então é isso, os álbuns que ficaram de fora da minha lista dos preferidos meus do Alice Cooper e o porquê. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha. Se não gostaram, também comentem, tá? Deixem no seu comentário por que você concorda ou por que você discorda de mim em relação à classificação desses álbuns do Alice Cooper, ok? Que eu fiz nesse vídeo, ok? Um abraço então e até a próxima. Valeu!